Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Você tem uma frase também, antes de entrar nos 4 elementos de novo, que você coloca que 7 além é científico e espiritual. E aí a frase que você usa é: a ciência é o idioma que Deus escolheu para explicar o universo. Sim. Eu queria que você explicasse isso de maneira prática. Eu acho uma frase muito feliz, inclusive, encaixa com tudo que a gente vem falando, todo mundo que traz histórias aqui. E já considerando o 7 além, será que de repente um dia a gente realmente vai ter um acesso consciente a isso, de repente, sabe? E aí eu tô colocando também para viajar. Você deve ter pensado muito sobre isso. Sim. Se de repente a nossa ciência evolui a esse ponto, porque considerando, né, essa possibilidade de Deus existir, Deus controla 7 além também, né? Sim. Então, teoricamente, está nos planos dele isso daí. Planos confusos, confesso, viu? Eu acho planejamento, assim, Deus. Não são bons planos, aparentemente. Mas talvez eu só seja ignorante e não entenda, não é? Eu, até em relação a Deus mesmo, até quando eu falo isso, não, se a gente fala 7 além não é de Deus. Eu falo assim, não existe nada que não seja de Deus se você acredita em Deus. Qual é a sua crença, eu não sei. A minha crença em relação a Deus, a minha, Luciano mesmo, ela acaba meio que ofendendo 100% da galera que tá no canal. E quando eu falo muito dela, a galera até sai, mas paciência, desculpa, povo. Quiser sair lá do canal, não posso fazer nada. A minha crença em relação a Deus é que Deus é tudo. Não é que ele é tudo modo de dizer. Ele é literalmente tudo. Seu pensamento, tudo, 100%. Ah, mas como assim? Quer dizer que ele é... Aí a pessoa fala uma coisa horrível. Um lugar feio, ou uma coisa nojenta, e fala, quer dizer que ele também é... Eu falo, sim. Porque se ele não for, ele não é Deus. Se existir alguma coisa que não é... Que existe fora da unidade... E aí isso até me afastou um pouco do espiritismo. Que eu encontrei isso muito no hinduísmo. O hinduísmo diz exatamente isso. Que você não pode dividir. A fraqueza do homem e de Deus veio. A fraqueza veio da dualidade, da falsa dualidade. Quando o ser humano começou a dividir, mas aí você fala, Luciano, então não existe o mal. O mal é um aspecto de julgamento. Tipo assim, o leão come o cervo, pro cervo o leão é do mal. Mas o leão tá comendo. Mas ele matou, ele fez um mal pro cervo. Não fez um mal. Tudo tá certo. Tudo. Eu até brinco não, isso é uma frase que eu falo muito. Nós todos estamos no lugar exatamente que deveríamos estar, somos exatamente quem deveríamos ser e temos exatamente o que deveríamos ter. Sem revolta. Então você tá invalidando toda a luta social, meu filho. Filho já materialista, socialista, até ele fala, você tá invalidando toda a luta social. Não, eu acho que tem que lutar para melhorar a vida. Vamos trabalhar, não vamos deitar e falar, eu sou Deus, Deus está em mim, tudo eu estou onde deveria estar, vou dormir e o mundo vai me presentear com tudo. Não, porque a conquista tem que existir a todo tempo. Todo tempo você tem que estar se movimentando. E aí, por conta disso, sim, eu acredito que qualquer universo pertence e faz parte do mesmo Deus. E é ele. Aí quando eu falei que é científico e espiritual, é porque não existe diferença mesmo. A ciência, ela é a melhor maneira que o ser humano encontrou para explicar as coisas. E a espiritualidade é a maneira que o ser humano encontrou para acreditar nas coisas que ele não consegue explicar. Então elas têm que convergir. Tudo tem que convergir. Qualquer coisa que exista tem que ser explicada pela ciência. Se não for, Deus seria confuso. Ele seria uma entidade, sei lá o quê, confuso. Porque ele não poderia criar uma coisa que a própria regra dele não funciona ali dentro. Por isso que, por exemplo, milagre, eu sempre bato o pé nisso. Os milagres existem, mas eles são explicáveis pela ciência. Eles podem não ser explicados hoje, mas são explicáveis. Se não for, não é milagre, porque é a mesma coisa que você fala que Deus, que é onisciente, que sabe tudo, futuro, presente, passado, ele fala, não, eu vou abrir uma exceção pro Luciano e ele vai poder voar naquele dia para não cair no buraco. Ele pensando isso no começo da humanidade, no começo da existência. No Big Bang ele falando, o Luciano lá em 2000 ele vai poder voar. Não, ele já criaria uma regra que se eu voei é porque eu obedeci uma regra. Qual é essa regra? Se o cara voou ali e não tinha nada segurando ele,
a ciência ainda vai descobrir que era um poder mental, foi um vento, foi uma escada invisível, existe escada invisível que a gente ainda não descobriu, não sei. Mas é isso. Agora, acreditar que Deus vai quebrar a própria regra é muito bizarro. Eu não acredito nisso. Por isso que aí eu falo, sete além não existe diferença. O umbral, o pessoal fala, não, isso aí é umbral. Muita gente, eu quero arrumar briga, é eu conversar com uma pessoa que é espiritualista e eu falar que sete além é científico e espiritual. Porque a pessoa fala assim, então você está dizendo que vai dar para fazer um dia uma máquina? Eu falei, se a ciência descobrir um jeito de vibrar sua molécula, sua sei lá o quê, te colocar na sintonia de outra dimensão, a gente vai. Então vai poder ir para o umbral? Teoricamente, se é uma dimensão, sim. E o que caracteriza uma dimensão nesse sentido, né? Não dimensão no sentido da física, tamanho, largura e altura. Estou falando de dimensão nesse sentido que a gente está falando de existência. É a consciência. Se a sua consciência esteve em um lugar, ela é uma dimensão. Então, se a sua consciência esteve num umbral, puta, eu fui para um umbral, eu vi lá um lugar onde os mortos estavam, até reconheci um cara que era amigo meu, morto ali, o cara sofrendo, e era tudo escuro, o cara conta para você o negócio. Aquilo é uma dimensão. Ah, mas é uma dimensão espiritual, tem um anjo na porta proibindo você de entrar. Não, é uma dimensão espiritual, a única barreira que existe é vibracional e a ciência um dia poderá descobrir sim. Mas a ciência está certíssima em não acreditar em coisas que não dá para provar. Senão, acabou. Senão não é ciência. Ela tem que se limitar a acreditar naquilo que ela consegue mensurar, repetir e documentar. Senão... E a ciência está certa, continua nesse caminho. E isso aí até me traz de volta para o espiritismo e também para o hinduísmo, que os dois não negam a ciência, não negam. Pelo contrário, eles falam, se a ciência provar, fica com a ciência. Acredita, a ciência vai provar isso. Então assim, Kardec no Livro dos Espíritos fala de orbes que flutuam, não sei o quê, tudo bem que já se sabia de planeta na época dele, ok? E que tem vida nesses orbes. Mas que muitas vezes o ser humano poderá olhar lá com o telescópio e não vai ver seres ali. Porque eles não estão na matéria. Então ele quis dizer, pô, tem espírito morando ali no planeta, no outro planeta. Então assim, ele meio que unificou a questão de ciência, tanto que os espíritas falam que é ciência, religião e filosofia. Eu discuto um pouco essa questão de ciência porque não dá para você replicar. Só é ciência se você puder replicar N vezes Porque o bom da comunidade científica é isso. Quando você põe uma afirmação, o esforço da comunidade científica é provar que você está errado, não é provar que você está certo. Agora, a religião faz o contrário. Faz de tudo para provar que você está certo. E aí está errado. Tá errado. Porque isso não é ofensa para ninguém, você querer testar. Vamos testar. Muitas vezes as pessoas entram no canal e escrevem sete além é mentira porque não dá pra... Beleza, eu respeito sua opinião. Agora tem gente que responde defendendo. É verdade, você vai ver, não sei o quê. Cara, puta perda de tempo. A gente só pode trabalhar com o que a gente tem na mão. Que a gente consegue ver e provar e contemplar o que é interessante, as possibilidades, né? Mesmo que a gente não alcance hoje o que é, porque enquanto você tá falando, eu fico pensando em várias possibilidades, assim, que eu achei interessante, tipo, o cara que pega o copo aqui, todas as versões do meu eu em diferentes histórias. E o Sete Além, ele, pelo que me parece, assim, é um outro plano. É tipo, estamos aqui na Terra, mas tá rolando no mesmo espaço-tempo uma outra história de talvez outras pessoas, isso, de uma exatamente. outra parada, né? Então, tem esses planos dos meus diferentes eus, dos nossos diferentes eus, e aí tem uma outra parada que é tipo, mesmo dividindo o espaço-tempo, totalmente diferente, assim. Eu acho que assim, é compreensível que as pessoas confundam com espíritos e com umbral, porque é muito parecido pelo menos nas pessoas mais feias, pessoas, vamos dizer assim, mal educadas, né? Um lugar ruim e tal, e não ser o mesmo plano que aqui. E essa possibilidade você nem considera, de você ter ido para um umbral, por exemplo. Sim, considero. Eu teria ido se eu ficasse no ônibus, assim. Sim. O que eu só acredito é que a consciência ela é livre para trafegar em todas as dimensões. A gente só não sabe como. Talvez um sonho, talvez viagem astral, não sei. Agora, o corpo físico, como que o corpo físico vai para um local que é outra dimensão?
deixar de estar nessa dimensão, que para eu estar nessa dimensão, meu corpo tem que respeitar algumas regras da dimensão mesmo. Os átomos têm que ser de tal maneira e tal, tudo se reagrupa de uma maneira que eu possa existir numa dimensão igual a essa. Mas eu acredito que eu já exista em outras dimensões também, na quarta, na quinta, como o pessoal fala. Tudo bem, até aí para mim isso é compreensível. Agora, eu ir para um umbral, por exemplo, demandaria o meu corpo passar por alguma... Porque os espíritos que estão lá no umbral, segundo dizem, eles são perispíritos, porque o espírito sempre tá envolto de um perispírito, né? Tirando o espírito puro, que é um conceito apenas. Que seria, teoricamente, a verdadeira consciência mesmo, a centelha divina mesmo. Então, assim, eu ir fisicamente... Seria muito louco. Isso aí é a melhor das histórias de terror pra criar, é você falar, fui fisicamente pro inferno, fui fisicamente... Pô, criamos aqui uma máquina pra gente roubar o calor do inferno que tá acabando aqui, a gente descobriu uma pedra lá que ela gera calor, olha só, energia infinita. Vamos lá e os soldados vão, que louco, seria um filme que eu veria. Não, é tipo Doom, né? Mas ok. Mas eu não consigo imaginar a gente ir fisicamente. Talvez eu chegue lá e veja que eu não estou mais, porque meu corpo teve que passar por adaptações. Eu acredito nisso. Do contrário, não existiria limite entre essas duas dimensões. Aí eles poderiam vir para cá também, não sei, e estarem fisicamente. Mas vamos supor que eu vá para uma dimensão mais densa e lá eu seja um espírito. Isso é uma boa teoria também. Sei lá, eu vou para um lugar mais denso, que aqui, pior, inferior, tipo umbral, e chego lá, eu sou um espírito. Eu fiquei leve, invisível, transparente, atravesso as coisas. No meu mundo eu sou sólido, mas quando eu vou para lá, lá é tão denso que lá eu sou etéreo. Assim, eu atravesso tudo. Faz sentido. Aí meu corpo preservou. Então, de repente, se a gente pegar essa sua linha, faz sentido, eu nunca pensei nisso. A gente no ônibus, se eu fosse pra lá, de repente eu viraria um espírito lá. Aqui eu sou físico, mas lá meu corpo físico passa a ser um espírito porque lá eu não conseguiria trafegar como um corpo físico. Teoria bacana. É que é aquilo, né? Tipo assim, pra ser uma experiência física também, o que é uma experiência física? Sendo que você sente a partir das coisas que são transmitidas através do cérebro. Então, tipo, você pode achar que foi físico também, sabe? E isso não tira o mérito de ser fascinante. Tipo, eu entendo que as pessoas encaixem as histórias nas outras histórias que elas já conhecem, porque são as referências que ela tem e a maneira dela de enxergar. Tipo aquela história do Wagner, que ele encontrou o cara que explicou meio que a origem do universo, mas ele não tinha capacidade nem de traduzir, porque ele é um ser humano que não tem uma compreensão.